Olá, boa tarde. Meu nome é Natália Chicane Zorzeto, sou aluna de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e atualmente curso o 7º período. Estou sob orientação do professor Dr. André Espósito e neste vídeo irei apresentar meu trabalho de iniciação científica, o estudo da relação entre a neuropatia diabética e a doença cardiovascular aterosclerótica. Para iniciar, gostaria de esclarecer brevemente a respeito da relevância deste assunto. Atualmente, a diabetes acomete cerca de 500 milhões de pessoas no mundo, destes 16 milhões no Brasil. E a principal causa de morte nessa população continua sendo a doença cardiovascular, com destaque para a aterosclerótica. Nesse contexto, o meu projeto se desenvolveu a partir da tentativa de identificar novos fatores de risco para os desfechos cardiovasculares, dessa forma auxiliando pacientes que se beneficiariam na adoção de medidas precoces de prevenção cardiovascular. A polineuropatia sensorial motora diabética se destaca como uma complicação microvascular da diabetes mellitus tipo 2 e pode ser definida como a presença de sinais ou sintomas de disfunção dos nervos periféricos desses pacientes. Os mecanismos fisiopatológicos da neuropatia se explicam principalmente pela formação de produtos de glicação avançada, que geram a lesão axonal. Esses produtos possuem receptores também na camada endotelial, onde intensificam a progressão da placa aterosclerótica. Além disso, fazem parte também desse mecanismo a ativação da via dos polióis e a resistência à insulina, que também levam à progressão da neuropatia. O objetivo principal deste trabalho é determinar se a presença de polineuropatia diabética apresenta relação com a ocorrência de doença cardiovascular aterosclerótica nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Além disso, farão parte dos objetivos secundários determinar os fatores de risco para a polineuropatia diabética e comparar a prevalência da doença cardiovascular clínica nos pacientes com e sem neuropatia. Este estudo foi realizado através da análise de dados do Brazilian Diabetic Study e os pacientes foram rastreados para a neuropatia diabética utilizando o Michigan Neuropathy Screening Instrument, que foi considerado positivo naqueles pacientes que tinham 4 pontos ou mais no questionário de 15 perguntas ou 2 pontos no exame físico direcionado aos pés. Além disso, foi realizada ultrassonografia Doppler de carótida para medição da espessura médio-intimal de carótida e foi definida doença carotídea para todos aqueles com IMT superior ao percentil 75 ajustado para a nossa população ou presença de placa carotídea. Por fim, a relação entre doença carotídea e neuropatia diabética foi ajustada por regressão logística binária e analisada utilizando as seguintes variáveis: idade, sexo, hemoglobina glicada, valores de lipoproteína de baixa densidade, presença de hipertensão ou doenças cardiovasculares anteriores. Os resultados demonstraram que entre os 324 pacientes avaliados com as seguintes características: idade de aproximadamente 58 anos, 85% hipertensos, com duração da diabetes de aproximadamente 9 anos, 60% do sexo masculino e uma hemoglobina glicada por volta dos 7,8, 41% destes apresentam neuropatia diabética e 67,9% doença carotídea. Nesta análise, o grupo com neuropatia apresentou uma prevalência maior de doença carotídea e valores de IMT de carótida mais elevados, quando comparados ao grupo sem neuropatia. Essa condição, portanto, está relacionada com o risco de doença carotídea com uma razão de chances de 2,21. Diante disso, podemos concluir que, nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a neuropatia diabética está independentemente relacionada com a doença carotídea. Dessa forma, utilizar o rastreamento da neuropatia diabética como um instrumento potencial para a identificação de pacientes com fatores de risco elevado para a doença cardiovascular permite a adoção de medidas precoces no tratamento desses pacientes para evitar um desfecho cardiovascular. Muito obrigada!